as manchetes, né? As manchetes de hoje. Chapecoense e Atlético Paranaense eliminados da Copa Sul-Americana. Repercussão da final entre Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil. Patriots invencível. Tudo preparado para o jogo entre Atlético e Corinthians. E agora para vocês a equipe show de bola. Tom Lopes, conhecido como Tom Lopes. Boa tarde, Tom. Muito boa tarde, Ana Paz. Muito boa tarde, meus companheiros, meus amigos de bancada aqui, todo mundo. Mais um domingo aqui, a gente no nosso Trianon Esportes. Muito feliz, muito contente mesmo estar aqui mais uma vez. Obrigado à direção da rádio Trianon AM, estamos juntos aqui. E meu destaque hoje é: Globo e Federação assinam um acordo de TV do Paulista por 6 anos. Boa tarde, Augusto Neto. Muito boa tarde para todos os ouvintes aqui da Trianon Esportes. É um prazer estar novamente com essa equipe show de bola. E hoje nós vamos trazer o destaque aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo, como sempre, imbatível na Série B. Valmir Lima, muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde equipe show de bola. Estamos aqui para mais um programa muito especial. E vamos tocando a bola. Gabriel Pessoa, tudo bom? Muito boa tarde para todo mundo. Vamos falar da semana 8 de futebol americano e o pessoal vai falar de futebol aqui do Brasil. E o nosso homem gol, José Luiz de Oliveira. Olá, muito boa tarde, um abraço a todos. Estamos de volta, né, domingo dia 1º, e aqui estamos nós para falarmos um pouquinho mais sobre essa coisa maravilhosa que é o esporte. Está no ar o programa Trianon Esportes. E uma boa tarde também para lá de especial para a equipe Nunca é Demais, não é isso? Com Rafael Assad e Felipe Gonzalez. Eles que estão aí produzindo os vídeos que vão ser postados, né, nas quintas-feiras no YouTube. É isso aí, gente. É começando o programa aí só com alegria para vocês. Boa tarde, galera. Chapecoense e Atlético Paranaense eliminados da Copa Sul-Americana. Muito bem, gente, durante a semana, né, Copa Sul-Americana, vamos falar um pouquinho da Copa Sul-Americana aqui com vocês, repercutir a representação que nós tivemos, né, dos dois clubes brasileiros, a Chapecoense e também o Atlético do Paraná. Então eu quero colocar esse assunto na mesa aqui com os colegas, com o Tom Lopes, né, o Augusto Neto, que também já está aqui fazendo os preparativos para logo mais às 17 horas a transmissão do jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians, um grande jogo desta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o grande jogo do Brasileirão 2015, sem sombra de dúvidas, um jogo tão esperado e que já está sendo considerado como uma final antecipada do Brasileirão 2015, hein? Uma final antecipada do Brasileirão 2015, lá em Minas Gerais, o jogo então contra o Atlético, logo mais às 17 horas contra o Atlético Mineiro. Bom, Atlético do Paraná participou da Copa Sul-Americana, o Chapecoense também, e nessa semana nós tivemos aí os dois times atuando, os dois times jogando. Infelizmente, os dois clubes brasileiros foram desclassificados e, portanto, semifinal agora da Sul-Americana sem a presença de um clube brasileiro, infelizmente, né, Tom? Exatamente, Zé Luiz. E o jogo da Chapecoense contra o River Plate foi um jogaço de bola, viu, Zé? Faltou mais, perdão, muito pouquinho mesmo pra Chape passar, né? 2-1. Faltou um gol, né? Faltou um gol, teve bola na trave aos 40, duas bolas não marcado. Duas bolas na trave, e infelizmente a Chapecoense faltou um tiquinho, né? Dizem que foi a tal da coruja que estava no vestiário da Chapecoense antes do jogo, que a coruja não trouxe bom agouro, né? Trouxe mau agouro pro coitado da Chapecoense, né, Augusto? É verdade, e a Chapecoense tinha grandes chances de estar conseguindo essa classificação. Infelizmente não saiu aquele golzinho esperado, o terceiro gol da Chapecoense, para poder pelo menos levar a disputa às penalidades máximas, né? Exatamente. Porque no Monumental de Nunes o River Plate venceu por 3-1 a Chapecoense. Mas, de qualquer forma, a Chapecoense está de parabéns pela campanha que fez, né? Eu acredito que na história
não havia ocorrido nenhum jogo internacional no estádio da Chapecoense. Foi o primeiro jogo, ainda mais com o clube, o atual campeão da Libertadores da América. É um grande prestígio para aqueles jogadores e torcedores que compareceram em grande número para fazer aí a torcida da Chapecó, né? É um feito, né? Porque, inclusive, além disso, né, de ter recebido o atual campeão da Sul-Americana e o atual campeão da Taça Libertadores, né? A Chapecoense teve o privilégio de jogar no Monumental de Núñez, na Argentina, um estádio mítico que não é para todo mundo, né? Então a Chape tem que, dentro de tudo isso, dentro desse universo, ficar feliz, bacana e ficar muito feliz. Porque faltou, como a gente bem disse aqui, faltou muito pouco mesmo para a Chapecoense avançar às semifinais da Copa Sul-Americana. Vai ficar para uma próxima oportunidade, né? Com certeza. E o mais interessante é que durante a semana todos os clubes brasileiros elogiaram muito a Chapecoense pela campanha, mandaram muitas mensagens, o pessoal no WhatsApp, na internet comentando, fazendo memes a favor da Chapecoense, né? Foi muito Não legal. a favor do River Plate. Isso repercutiu até na Argentina, e os clubes argentinos começaram a tirar um sarrinho do River Plate por lá. Inclusive o jornal El Clarín, que é aquele jornal lá ou Olé, desculpe, que é aquele jornal esportivo de lá que é muito gozador, eles acreditaram que o River Plate passou por sorte. E realmente deu sorte mesmo, a gente pode colocar isso no futebol, né? De vez em quando até acontece, né? Mas a Chapecoense foi muito bem. Parabéns, rapaziada de Chapecó, não fiquem tristes não, foram longe, foram bacana. A primeira vez dói um pouquinho, né? E não teve jeito dessa vez. Tentaram pelo menos, né? E foram muito bem, tentaram bastante, e muito bem. Parabéns à verdade. Chapecoense. Infelizmente, nenhum brasileiro na semifinal da Sul-Americana 2015, né, Augusto? Nenhum brasileiro. E uma curiosidade, isso pode acarretar um G5 no Campeonato Brasileiro, hein? Exatamente. Fica alerta aí, um G5 devido à Sul-Americana não ter mais representantes brasileiros. Porque é bem louco esse campeonato brasileiro, essas vagas pra lá, né, Valmir? Diga aí, Valmir. É isso mesmo. E a coincidência é que os dois eliminados da Copa Sul-Americana se enfrentam hoje na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Paranaense. E os dois no Campeonato Brasileiro. E a Chapecoense está um pouquinho melhor na tabela do brasileiro, né? Os dois estão no meio da tabela, na realidade, né? O Atlético Paranaense está em 12º lugar com 42 pontos e a Chapecoense é a 14ª com 39. Exatamente. Então ali não estão buscando muita coisa. De repente estão buscando uma vaguinha para a Sul-Americana de 2016. No ano que vem, né? Tudo tá valendo. né? Já estão pensando lá na frente, né? E tem gente que fala que pontos corridos não é legal, não é bacana. Vale até o final, gente. Vale até o final. De repente o Coringão aí tá, né, com 8 dedos na taça, mas dali para baixo, do nono lá para o segundo, tá todo mundo lutando, todo mundo tem algum interesse ainda, fora lá embaixo na zona da degola, né? E agora vamos falar para vocês sobre o Flamengo, né? Jogadores do Flamengo são afastados, indisciplinados, né? Jogadores indisciplinados são afastados. José Luiz? Então vamos falar um pouquinho do Flamengo. Rapaziada, é o seguinte, nessa semana, creio que vocês todos aqui acompanharam a situação no Flamengo. Jogadores que acabaram indo para a balada, fizeram uma festinha depois do treino de terça-feira, né? E o negócio ficou ruim. Agora, veja que interessante, o Wallace terminou o jogo, perdeu para o Corinthians. Aí, insatisfeito, o Wallace, que é um xerifão, vocês conhecem muito bem o Wallace, um grande jogador, passou pelo Corinthians. Na minha É um delegacia ele não tamanho ia ser xerife, né? E é grande agora. É ruim pra caramba, hein? Aí, você está sendo muito grande jogador, exigente. não é ruim É muito exigente você. Não, é um bom jogador assim, lógico, não vou falar que... Ele é reserva do Corinthians, Zé Luiz. Mas é um jogador que entra, que joga sério, não é aquele jogador clássico, mas é um jogador que também não compromete. Chega a ser menos ruim do que muitos zagueiros tem por aí. Nós vemos muitos zagueiros ruins jogando. E o Wallace, nessa condição de xerife, o xerife é aquele jogador que é aguerrido, aquele jogador que é sério, aquele jogador, quando precisa, chama ali o companheiro, chama a atenção do companheiro mesmo, né? Chega junto, o negócio é sério, vamos jogar, vamos ganhar. E o Wallace, insatisfeito, demonstrou essa insatisfação, mas depois, isso foi após a derrota. Mas quando o time se reapresentou para treinar, houve o treino
na terça-feira. E aí, pasmem os senhores, 5 atletas do Flamengo, depois do treino, foram fazer o quê, Ana Paz? Foram fazer o quê? Balada? Foram pra bagunça. Organizaram uma festinha, é? sabe onde? Lá no Recreio. Conhece o Recreio? Eita. Pois é, foram lá pro Recreio Eita. e fizeram ali, fizeram, Recreio, é? foram fazer um recreio. É hora Muito do lanche, bem. que hora tão feliz. Hora do lanche, bem colocado, hora do lanche. Cara, tão feliz, como é que é, Valmir? Resolveram. A famosa música, né? É. Obviamente, o Flamengo precisando muito contar com eles, até porque são jogadores que vêm atuando. É o caso do Pará, Alan Patrick, ok? Nesse momento difícil em que o Flamengo precisa desses atletas, Bastante. o que aconteceu? Bastante. Um ato de indisciplina Disciplina. afastando os atletas. E aí, senhores? Olha, eu até acho que deve ser punido esses jogadores com certeza, mas na atual circunstâncias em que o Flamengo vem no Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Oswaldo de Oliveira tinha que fazer um pouquinho de vista grossa, né? Lógico que não é o ideal, mas eu acredito que ele podia deixar passar, punir de uma outra forma, porque são jogadores que ele precisa no elenco, né? Verdade. Olha, Na realidade, não foi o Oswaldo de Oliveira que afastou os jogadores, foi a diretoria. Né? Então eles estão punindo o clube, eles não estão punindo os jogadores nessa atual circunstância, concorda? Sem dúvida nenhuma, Valmir, e vou mais além. O jogador brasileiro aqui é tratado como criança, como bebê, que parece que precisa ficar a cuidar, o que eles vão fazer. Primeiro, era a folga deles. Terça-feira, eles treinaram, saíram e foi folga. Era dia de folga dos jogadores do Flamengo. E outra, penso, era folga, sim senhor, na terça-feira era a folga dos jogadores do Flamengo. Agora, é uma questão moral e legal. Você tem que ser um pouco inteligente. Nesse momento que está, ou faz um churrasco para o grupo, faz esse recreio para o grupo todo, ou não faz, vai cada um para sua casa, fica brincando no WhatsApp, no Facebook e tal. E se tem um pouco mais de prevenção, tem que se cuidar nesse momento. A fase não é boa, você está dando sopa para o azar, evidentemente. E acho que o Flamengo deveria ter resolvido isso internamente. Porque 5, como bem disse o Augusto, 5 jogadores, entre eles aí 3, 4 titulares, está favorecendo o quê? O adversário. Então, mas é o seguinte, acontece que não é isso, a repercussão. Essa é a minha opinião, Zé Luiz. Por isso que eu disse, repercussão na opinião pública. Mas O que por isso aconteceu? por isso que eu falei, é folga dos caras. O carro dos jogadores, eles foram filmados, foram colocados na internet. A internet virou uma bênção. Aliás, precisamos saber quem é esse P2, né? Escuta só. Alguém bateu a foto, né? Então, tem P2 na história, e né? aí, Ninguém falou nada o até carro agora. do Alan Patrick e tudo mais. A partir do momento que a própria diretoria, né, como o Valmir disse, faz isso, afasta os jogadores. Repercutiu que mal. A imagem do Flamengo ficou complicado. ficou Foi algo demais, passou negativo. dos limites. Exato, a imagem do Flamengo. Eu acho que, Alguma inclusive, parte, a em diretoria algum lugar. contribuiu e muito para piorar a imagem. Isso Se é verdade, tivesse isso é resolvido internamente, chama os 5, chama o grupo, falei, aí, rapaziada, como é que é essa história aqui? Resolve lá dentro. O que a diretoria do Flamengo fez, e muito, tá jogando para a torcida. Tá mostrando, aí, ó, esses 5 aqui estavam fazendo coisa que não devia, na folga deles. Não tem na folga. Estão fazendo coisa errada. Mas é uma forma também, De Tom, jogar. é uma Tirar forma, da exatamente, resposta. tirar a responsabilidade. Lógico, Perdeu o jogo evidente. para o Corinthians, Exato. a última rodada, jogo importante para o Flamengo. Exatamente. Perdeu. Então vamos jogar a responsabilidade em cima dos jogadores. Dos 5. Não é Oswaldo de Oliveira, não é diretoria do Flamengo, não é nada. Vamos jogar em cima do jogador, a torcida vai lá e vai jogar como quiser. Exatamente. Foi a júri popular, não é assim que a gente fala? Exatamente. Então, tá aí, tá Por jogando. isso, é o Zé, eu Flamengo. respeito sua colocado. opinião, eu respeito sua opinião, mas que foi tudo tratado de uma forma equivocada, precipitada. Não tenho dúvida nenhuma disso, pode falar o que quiserem aqui. Primeiro que estavam de folga. Segundo, já que é grupo, chama todo mundo. Não quer? Tudo bem, a gente sabe que num grupo nem todo mundo se ama. Eu tenho uma afinidade um pouco maior com o Augusto, mas somos um profissional, eu, Valmir, com a Ana Paz, Zé Luiz, tudo. Nós saímos daqui e vamos para onde? Augusto, vamos tomar uma cervejinha? Vamos, mas não pode ir, é outra história, né? É diferente. Dentro do grupo tem isso, mas nesse nível profissional tem que ter um cuidado muito grande. Os jogadores ganham bem, eles sabem como é que tem que agir. Zé Luiz disse muito bem, o instrumento de trabalho deles é o corpo.
quer tomar uma breja? Vamos tomar um lugarzinho fechado, nós dois. Ninguém tá vendo na minha casa, na sua. Vai para o ambiente público, tá sujeito a isso. Então, agora, por outro lado, o que acontece? Tem que se lembrar também, gente, que o período é eleitoral agora, né? Então, por isso que jogaram pra torcida, Zé. O Não, jogador do Flamengo tá jogando pra torcida. Aqui, ó, tem 5 cabeças pra vocês brincarem aí. E por outro lado, o que acontece? Quem tem pela frente nesse domingo o Flamengo? Grêmio. Pega o terceiro colocado e a questão, então, no Rio Grande do E Sul a chance ainda. é grande tomar Jogo essa patada, né? importantíssimo, hein? Importantíssimo, e também tem um detalhe aí, gente. O Flamengo também estava pensando em conseguir aí a vaguinha do G4. Estava, né? Tá difícil. Porque eu né? acho que... mas tá difícil. com a Os falta atuais desses- 44 o Flamengo pontos, tá né? muito longe. Tá longe. Já meio que definiu o G4, tá ali entre São Paulo, Palmeiras, Santos. Talvez o Sport, ele que tem 49 pontos, que perdeu pro São Paulo ontem. Agora o Cruzeiro diminuiu. pra baixo, Já era. Eu não vou dizer que não há chance do Flamengo de chegar no G4. Há chances do Sim, Flamengo claro. chegar. Mas não depende só dele, né? Exatamente. Essa é a verdade, né? Mas vamos esperar o que vai acontecer. Eu acho que o Oswaldo Oliveira, a diretoria do Flamengo, realmente se precipitou. Eu também acho, concordo. Segue o barco? Gente, falando então da Copa do Brasil, hora certa, Ana Paz? Qual hora? 15 horas e 5 minutos. Muito bem, hora certa em São Paulo, 15 horas e 5 minutos. Vamos falar então agora um pouquinho da Copa do Brasil, né? Eu tenho certeza que Everton Lopes, o Tom Lopes, o Valdir, o... Augusto Neto. Realmente tá difícil, complicado. E você jogar contra o time do Santos sem uma marcação forte no meio campo? Já sabemos os times que foram classificados, mas vale a pena comentar, porque eu acompanhei os 2 jogos que aconteceram na última quarta-feira e eu achei, mesmo com a vantagem extremamente grande a favor do Santos, eu achei que nós tivemos bons jogos e há muito que se comentar sobre os 2 times, né? Primeiro pelo resultado de cada um, né? E quero que vocês fiquem à vontade, né? Os 2 jogos. Bom, vamos começar pelo jogo, né? Final aí na Vila Belmiro, entre São Paulo e Santos. O que você tem a falar, Augusto? Olha, o Santos entrou em campo... não olha feio pra mim, não. O Santos... Olha o passeio, olha o passeio. O Santos entrou em campo, acho que preparado para vencer a partida, né? Repetiu o placar que conquistou no Morumbi, conseguiu fazer 3-1 novamente no São Paulo e não botou dúvidas para ninguém de que o Santos realmente, do meio de campo para frente, é um time que tem um ataque difícil de ser marcado, difícil de ser interceptado, né, Tom? Eu acredito que o Santos é um dos grandes favoritos aí a conquista dessa Copa do Brasil, não por ter um time jovem, mas por ser um time que vem de consistência muito forte nas últimas partidas para cá, inclusive jogando dentro da Vila Belmiro. Com relação ao jogo do São Paulo, algumas visões que eu tive desse jogo. Primeiro, quando apareceu a escalação na telinha, eu olhei e falei, perdemos. São Paulo não vai conseguir andar. O Doriva, com todo respeito, que esse time do São Paulo tá... Se antes oscilava na mão de Osório, agora então tá oscilando mais a um. O torcedor são paulino não sabe o que esperar desse time. Na verdade, desde a saída do Osório, né, o Doriva chegou e já mudou completamente o esquema tático do time. Tirou um chip, colocou outro e falou, gente, agora é assim, apertou aquele botãozinho que muda tudo, né, vira a mesa. E o Doriva, não sei quanto tempo ele vai ter duração aí no São Paulo, não, porque tá difícil de manter. Então, né, Augusto, todo mundo estava apostando, todo o São Paulo tava, que depois daquela chacoalhada que tomou, com aquela escalação, entrar na Vila Belmiro, um time que está 13 jogos só ganhando, é o melhor ataque do ano no Brasil, é o time do Santos, e entrar de peito aberto, você jogar com Rodrigo Caio e Ganso no meio campo, fazendo quase um segundo volante, é perder para apanhar de 3, 4, 5. Aliás, o São Paulo tem que ficar muito feliz da vida que tomou só 3. Já era para ter virado meia dúzia. E foram 3 gols, um atrás do outro, em pouco tempo de jogo. Exatamente. Né? Pouco então, tempo de jogo. Começou mal, escalou mal, os jogadores não entenderam. A zaga com aquele tal, com todo respeito, aquele menino que subiu da base, o tal do Lianco.